um dos fundadores do Aula Aberta. Bom, tá bom, obrigado. Bom dia. Eu vou tentar ser bastante breve na minha fala, mas eu organizei aqui para vocês um pequeno paper para poder concentrar e organizar melhor a minha fala. Ela é basicamente uma fala que tenta esmiuçar e destrinchar a obra Emergência do Steven Johnson, procurando apresentar, digamos assim, os principais aspectos dessa obra. Então, vou ficar muito colado no Steven Johnson e o meu roteiro de apresentação, para que vocês saibam e possam identificar por onde que eu vou caminhando, ele está dividido em 5 partes, sendo uma introdução, além de uma introdução e uma conclusão. As 5 partes são as seguintes. Vou apresentar um pouco as definições preliminares do conceito de emergência, apresentar um pouco a visão do Johnson sobre formigueiros, cidades e redes. Em seguida apresento um pouco a ideia dele da lógica do enxame, da colateralidade do feedback, como componentes fundamentais para entender o que significa a emergência. Em seguida, controle e descontrole dos sistemas emergentes e softwares emergentes criando a emergência. Depois uma conclusão. Então, esse é basicamente o meu roteiro e eu passo então a leitura do meu pequeno texto aqui. Tá bem? Então, qual é o problema? A nossa tentativa, o nosso problema é uma tentativa de elucidação do conceito que é emergência e o que esse conceito nos ajuda a entender dos processos da vida, da evolução dos sistemas vivos, do funcionamento do cérebro humano, dos softwares e das cidades. E especialmente o que esse conceito nos ensina acerca da web, seus processos subjacentes e seu modo de ser, uma vez que a emergência é uma das características principais ou fundamentais da web. Portanto, como funcionam os organismos complexos? Como os agenciamentos coletivos, muitas vezes caóticos, conseguem encontrar sua própria coerência operacional ou organizacional? Como pode um formigueiro coordenar tão bem suas iniciativas? O que faz com que uma cidade exista e, apesar de sua enorme complexidade e imprevisibilidade, continue a crescer e se aperfeiçoar? O que faz com que a web, uma rede aparentemente caótica e sem controle, possa funcionar tão bem? A emergência é um conceito que nos ajuda a entender a lógica e a riqueza desses fenômenos de complexidade organizada e nos convoca a refletir sobre os mais diversos tipos de comportamento de grupo coordenado. Trata-se bem de trata-se bem de tentar compreender os fenômenos em sua natureza coletiva e complexa, sem que necessitem de lideranças. Ou seja, trata-se de entender a capacidade, cito Johnson, a capacidade de todas as formas de vida de desenvolverem progressivamente corpos mais elaborados a partir de inícios incrivelmente simples. Como um organismo complexo pode se juntar sem que haja, ou possa se organizar, sem que haja um líder para planejar e dar ordens. É surpreendente, isso é uma tônica no livro do Johnson, perceber como temos dificuldade de pensar em termos de fenômeno coletivo que pressupõe, por excelência, um comportamento de tipo bottom-up. Então, algumas definições preliminares aqui para a gente um pouco situar um pouco a discussão é como o conceito de emergência nos ajuda a entender fenômenos coletivos, complexos e aparentemente caóticos. Certo? Esse é um dos pontos centrais aqui do texto. Então, algumas definições preliminares do conceito de emergência. A emergência é, segundo Johnson, sempre segundo Johnson aqui, não é? Depois a Sueli vai além do Johnson. Não é? A emergência é precisamente o movimento das regras de baixo nível para a sofisticação do nível mais alto.
As formas de emergência que o livro se ocupa são aquelas que têm a qualidade de se tornarem mais inteligentes, mais adaptáveis e mutantes ao longo do tempo. É por isso que um sistema só pode ser considerado verdadeiramente emergente quando todas as interações locais resultam em algum tipo de macrocomportamento observável. As formas de comportamento emergente, diz Johnson, mostram a qualidade distintiva de ficarem mais inteligentes com o tempo e de reagirem às necessidades específicas e mutantes de seu meio ambiente. De acordo com Johnson, estamos vivendo atualmente a fase mais revolucionária de todas em relação à teoria e à pesquisa sobre a emergência. Agora, não se trata mais de curiosidade científica nem de interpretação do fenômeno da emergência, mas, principalmente, da criação de fenômenos emergentes, de softwares emergentes, etc. Até o momento, diz ele, os filósofos, parafraseando a 11ª tese sobre Feuerbach de Karl Marx, diz o Johnson assim: até o momento, os filósofos da emergência lutaram para interpretar o mundo, mas agora estão começando a modificá-lo. Então, sirvam essas observações iniciais, preliminares sobre o conceito de emergência. Vamos trabalhar um pouquinho com as ideias de como os formigueiros e as cidades e as redes se organizam. Então, a pergunta fundamental é: qual é a conexão entre o microcomportamento individual de um membro de um grupo e o comportamento global desse grupo? O estudo das colônias de formigas e das cidades podem ajudar a esclarecer essa questão. Trata-se aí de sistemas emergentes de auto-organização. Em uma colônia de formigas, não existe nada de uma hierarquia organizacional. A chamada rainha não cumpre nenhum papel de autoridade ou de liderança coletiva. Seu papel limita-se a ser o agente reprodutor do formigueiro. O resto é uma tarefa autocoordenada pelas próprias formigas em um mesmo nível. As colônias de formigas revelam, segundo Johnson, um dos mais impressionantes comportamentos descentralizados da natureza. Inteligência, personalidade e aprendizado emergem de baixo para cima, bottom up. Parece haver entre as formigas regras a serem seguidas. A emergência das cidades e a cidade mesma como tal é um outro fenômeno de emergência descentralizada. As cidades são multiplicidades de grupos e indivíduos que correm para todas as direções, inconscientes do movimento do todo, movimento que é aparentemente caótico e sem ordem. E mais uma vez, toda noite, a cidade volta a dormir e a complexidade descansa. A cidade é um lugar que emerge sem um planejamento original. Ela vai se constituindo a partir da resolução de problemas colaterais reais. As cidades não poderiam ser totalmente compreendidas, simplesmente, diz o Johnson, como resultado de uma trama ou mesmo de um projeto deliberado. Na verdade, trata-se de um estado de coisas organizadas grande demais e complexo demais para ter sido pensado de antemão, para ter pré-existido enquanto ideia. Segundo Johnson, a mistura de ordem e anarquia é o que chamamos de comportamento emergente. E a emergência seria, portanto, a complexidade organizada. Desse modo, um sistema de complexidade desorganizada não é um sistema emergente, pois não cria qualquer comportamento de nível superior.
ao passo que a complexidade organizada segue regras específicas, diz o Johnson, e, através de suas interações, cria um distinto macrocomportamento, arrumando-se de forma específica ou, com o tempo, formando um padrão específico. Trata-se de um problema de complexidade organizada, um problema onipresente na natureza, quando você começa a procurá-lo, diz o Johnson. Por exemplo, a arte da programação é essencialmente emergente, na medida em que baseia-se na construção de uma sequência de instruções mais eficiente, a sequência que fará o maior número de operações com a menor quantidade de códigos e com a menor probabilidade de erro. Outro exemplo de um fenômeno emergente seria a teoria da mudança de paradigma, na ciência principalmente, na qual os ocupantes das cátedras de ciências se entram em acordo para encontrar acima deles um novo andar construído da teoria, onde todos estarão trabalhando dentro de poucos anos. Segundo Johnson, ainda estamos aprendendo a pensar de forma emergente. Como é que estou no meu tempo, Gustavo? Estou no meio, né? Estou no meio? Tá. Da hora. Então, abordar um pouquinho a lógica do enxame, a colateralidade e o feedback. As formigas operam de forma coordenada apenas a partir de informação local, sem ter acesso à situação global. Local, diz o Johnson, é o termo ideal para compreendermos o poder da lógica do enxame. As formigas, assim como os indivíduos nas cidades, prestam atenção aos seus vizinhos mais próximos, em vez de ficarem esperando ordens superiores. Pensam e agem localmente, mas sua ação coletiva produz comportamento global. Trata-se aí de, diz o Johnson, interações locais aleatórias conduzindo à ordem global. Componentes especializados criando uma inteligência não especializada. Comunidades de indivíduos solucionando problemas sem que nenhum deles saiba disso. E como qualquer sistema emergente, a cidade é um padrão no tempo. Esse padrão que se mantém no tempo, a cidade ou o formigueiro, enfim, esse padrão que se mantém no tempo é um dos pequenos milagres da emergência. A cidade, com o tempo, vai ficando mais inteligente e útil para os seus habitantes. O extraordinário aqui, diz Johnson, é que esse aprendizado emerge sem que ninguém tenha conhecimento dele. As cidades são a soma de milhares de interações locais. Ajuntamento, compartilhamento, comercialização, todas as atividades díspares que se misturam na totalidade da vida urbana. E a web, como sistema emergente, estaria tornando-se mais inteligente? Pergunta-se o Johnson. Se é fato que as cidades podem gerar inteligência emergente, que forma de nível mais alto está sendo gerada entre os roteadores e os cabos de fibra ótica da internet? Não estariam os milhares de cérebros humanos dispersos e fragmentários, conectando-se uns aos outros e formando algo maior que a soma das suas partes? Aquilo que Teilhard de Chardin definiu como a noosfera, né? A esfera, o espaço da inteligência humana. Em todo caso, a web parece ser o sistema mais caótico que existe. Segundo Johnson, quanto mais informação flui em seus reservatórios, maior se torna a dificuldade de achar um simples dado no seu oceano. A web é excelente para fazer conexões, mas pobre em estrutura. São elaboradas nesse ambiente
de forma brilhante para manusear aumentos drásticos de escala de informação, mas é indiferente, se não claramente hostil à web, a tarefa de criar uma ordem de nível superior. De que modo poderíamos mudar isso em relação à web? Pensemos nas formigas e nas cidades. Em ambos os sistemas, a interação entre vizinhos é de duas vias. As relações nesses sistemas são mútuas. Você influencia seus vizinhos e é influenciado por eles. Todos os sistemas emergentes são construídos com esse tipo de feedback, conexões de duas vias que fomentam a aprendizagem de nível mais alto. O feedback é essencial em qualquer sistema emergente. E a probabilidade de ocorrer um círculo de feedback, segundo Johnson, está diretamente relacionada à interconexão geral do sistema. Entretanto, é bom que se diga, desde logo, nem todos os sistemas emergentes são intrinsecamente bons. Não é o fato de ser emergente que necessariamente algo é bom. Por exemplo, os engarrafamentos, não é, urbanos de automóveis e outras coisas. Estava pensando no nazismo, por exemplo. É um fenômeno emergente e não tem nada de bom, não é? Então, novamente retornamos às leis fundamentais da emergência. O comportamento dos agentes individuais, a uma das leis fundamentais da emergência. O comportamento dos agentes individuais é menos importante do que o sistema como um todo. Do reino digital, à medida em que as comunidades baseadas na web lutam contra os problemas do crescimento descontrolado. A questão do controle se revela como uma questão essencial. E a questão do controle reside no coração da revolução interativa, diz o Johnson, já que tornar algo interativo acarreta uma mudança no controle, uma mudança da tecnologia para o usuário. Olha, só tenho 5 minutos, eu vou ter que eu resolvo aqui. Então, seguindo Johnson, os sistemas emergentes também são sistemas regidos por regras. Os comportamentos emergentes, assim como os jogos, vivem dentro dos limites definidos pelas regras, não é? Mas também usam esse espaço para criar algo maior do que a soma das partes. Um bom exemplo, por exemplo, um piano, não é? Você tem um conjunto de regras básicas, simples, 88 teclas e, bom, com isso tu pode fazer, não é, maravilhas, por exemplo, como a Nona Sinfonia de Beethoven. Bem? Então, mas tem regras, né? Isso é importante deixar marcado no sistema emergente. O problema é que a possibilidade de manipular as regras, criando formas mais sofisticadas e de nível superior. Então, vou encaminhando para o meu final. Gostaria de focar com vocês um pouco essa terceira fase agora da pesquisa sobre a emergência, que é o que o Steven Johnson chama de criando fenômenos emergentes. Ele não se trata só agora mais de reconhecer que um monte de coisas que acontecem na vida são fenômenos emergentes, mas se trata agora de pensar como criar fenômenos emergentes, não é? Então, a partir de agora, o que está colocado na ordem do dia é a criação de sistemas e softwares emergentes. Portanto, criação. Os softwares deverão ser capazes de reconhecer nossos hábitos e antecipar nossas necessidades,
adaptando-se às nossas mudanças de humor. Assim, as próximas gerações de softwares levarão essa sensação orgânica um passo adiante. Os novos softwares usarão ferramentas de auto-organização para construir modelos de nossos próprios estados mentais. Segundo Johnson, esses softwares desenvolverão modelos evoluídos e com nuances dos nossos estados mentais, e esse conhecimento emergirá de um sistema bottom-up. A emergência, por sua vez aplicada, o conceito, a teoria da emergência aplicada, irá além da simples construção de aplicações mais amigáveis. Ela transformará a nossa própria definição, diz o Johnson, de experiência com a mídia e desafiará muitas de nossas atuais suposições sobre a separação entre vida pública e privada. Acho que o Orkut é um bom exemplo disso aqui. Assim, poderiam as leis e os princípios da emergência serem úteis quando aplicados à estrutura interna das organizações? É possível construir, pergunta o Johnson, sistemas corporativos que se pareçam mais com colônias de formigas do que com economias de comando? Sem dúvida, os sistemas emergentes podem ser inovadores e brilhantes e tendem a ser mais adaptáveis a mudanças repentinas do que modelos hierárquicos mais rígidos. Desse modo, muda o papel das chamadas altas administrações, pois essas estariam menos preocupadas em estabelecer uma direção para a companhia ou para a organização e mais envolvidos com a motivação dos grupos que geram as ideias melhores. A visão sobre o futuro da companhia, diz o Johnson, vem de baixo, a partir de alianças voláteis de grupos pequenos. Os presidentes executivos continuariam a ter lugar assegurado, mesmo na estrutura corporativa mais distribuída, mas não têm mais ou não teriam mais o papel ou a função de líderes. Porém, a política da emergência não é tão fácil classificar. Para qualquer movimento que almeje ser realmente global, tornando praticamente impossível a dependência de um poder centralizado, a auto-organização adaptativa, diz o Johnson, pode ser o único caminho disponível. Então vou para a minha conclusão. Tá? Assim, as marcas fundamentais dos sistemas auto-organizáveis, dos sistemas emergentes, são feedback, interação entre vizinhos e o reconhecimento de padrões de comportamento. Exemplos de fenômenos emergentes na web. Só para pontuar aqui, talvez provocar um pouco de debate no final. Queria destacar rapidamente 4 exemplos interessantes para nós visualizarmos um pouco essa história toda da emergência na web. O Google, a Wikipedia, YouTube e os grids. O Google soube como ninguém entender esse caráter emergente da web. Primeiro, rapidamente tornou-se o principal robô de pesquisa da web. Depois avançou em frentes inusitadas, Gmail, Orkut, YouTube, Google Earth, Google Books, entre outros. O fundamental é que eles organizam uma gama de serviços e ferramentas, a maioria delas gratuitas, que permite a qualquer um, com uma conta gratuita no Gmail e com o mínimo de habilidades hipertextuais, organizar grande parte de sua vida pessoal e profissional. Quer dizer, eles entenderam o caráter intercriativo e emergente da web. A Wikipedia soube também como ninguém entender a web. Seu sistema é um belo exemplo de inteligência coletiva emergente, altamente descentralizado, é a manifestação viva de um processo emergente no qual o verbete, entre aspas, em questão, começa muito simples na maioria das vezes e vai crescendo em complexidade e qualidade na medida que as pessoas vão participando da construção dele. E o YouTube, não é? A inteligência do YouTube foi ver a demanda extraordinária, o potencial extraordinário contido na web e mais além do conjunto dos dispositivos de gravação audiovisuais cada vez menores e mais acessíveis aos cidadãos comuns. Trata-se de uma explosão de criatividade e espontaneidade e mesmo de um espaço
para a própria banalidade, não é? Como jamais a televisão permitiria. Por fim, os grids são ainda um capítulo à parte da comunicação e da computação compartilhada digital. Sua potência de intercâmbio, processamento em massa de informação e de feedback, seu potencial de crescimento e enriquecimento múltiplo, é quase como se o próprio caos estivesse organizado. Poderá a web, como típico sistema emergente, nos ajudar a resolver os grandes problemas de nosso tempo, altamente complexo e contraditório? Fornecerá ela as ferramentas adequadas para que os processos de decisão possam envolver o conjunto dos habitantes sobre o planeta? Poderá ela criar futuros mais inteligentes do que o atual? Resgatará ela a nossa esperança relativamente ao futuro da humanidade em sua existência única e finita sobre esse planeta também único e finito? É isso, obrigado. Bem, Celso, obrigado. Antes de passar aqui para o professor Feliz, eu vou rapidamente mencionar, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando também online, o Jeremiah.